Nós falamos na aula sobre as famílias, várias classificações de famílias. São muitas, hein? Muitas famílias. Uma delas nós vamos até voltar hoje aqui. Várias classificações de famílias, famílias doutrinárias. Segundo Maria Berenice, uma das melhores doutrinadoras que escreve sobre família, o direito de família, esse nome está errado, ultrapassado. Hoje o nome é direito de famílias, porque nós temos várias classificações diferentes de família. Então, legal, acredito que ela está correta. Iniciamos falando do casamento. E o casamento, nós conversamos aqui, que tem toda a sua habilitação, todo o processo de casamento. Essa habilitação nós falamos aqui, inclusive os documentos, RG, CPF. Falamos da competência do cartório, tem que ser um cartório próximo a um dos noivos. Não é o cartório que eu quero, é o cartório próximo da residência do noivo. Se eles moram em bairros, municípios diferentes, existem duas competências de cartórios diferentes. Conversamos aqui também sobre as provas do casamento. E no casamento, a melhor prova, a prova concreta e eficaz, é a certidão atualizada de casamento. Não tem outra. Não dá para provar o casamento através de testemunhas, depoimento pessoal, perícia, né? Deve fazer perícia, pensou? Não. Prova no casamento, sim, é só certidão de propriedade. É a única prova, a prova exclusiva. Conversamos sobre isso. Conversamos também sobre a eficácia do casamento. O casamento, quando nós casamos, gera, sim, direitos e obrigações, deveres. O Estevão completou muito bem, trazendo muito brilhismo à aula. O Estevão falou a verdade. O casamento, você precisa ter culpa. Você precisa provar a culpa, a quebra de uma obrigação. Ah, professor, mas tem a emenda constitucional 66 de 2010. Não, a emenda constitucional 66 de 2010, ela possibilita você fazer o divórcio direto. Fazer o divórcio direto. Mas o casamento não é uma peça que nós vamos fazer de qualquer jeito, quando peça e não no cartório. É uma peça que nós precisamos apresentar a culpa. E vamos bater aonde? Nos requisitos da eficácia do casamento, que aparece aqui, ó, fidelidade recíproca. Então nós podemos aí alegar traição. Podemos falar da infidelidade financeira, né? Acontece muito no Brasil. Falar da vida em comum sobre o mesmo domicílio do casal. Informar que ele ou ela não está mais dormindo em casa. A multa assistência que não está acontecendo, que é o apoio, que é o socorro. Também o sustento, a guarda, a educação dos filhos, se tiverem. Nessa peça, nessa inicial, eu tenho que apontar algumas situações, como respeito e reconsideração de multa entre o casal. São pontos determinantes para que a peça fique bem feita, a peça de divórcio. Importante lembrar isso. Nós falamos aqui que o divórcio pode ser feito sem separação. Quando eu faço a separação, eu tenho que fazer a conversão da separação em divórcio. Com a emenda constitucional, eu posso fazer o divórcio direto. Isso é ótimo. Não tem mais testemunhas, não tem mais aquela obrigatoriedade de esperar um lapso temporal para fazer o divórcio. Não existe mais isso. Ainda bem, né, gente? Ainda bem. Conversamos também a respeito dos regimes de casamento, que vão impactar na partilha de bens. Quais são os regimes de casamento que nós conversamos ontem? São 4. Parcial de bens, que é o atual, automático, e os outros. Para escolher os outros regimes de casamento, eu preciso fazer, sim, a escritura pública, né? O chamado pacto antinupcial. Fazendo o pacto antinupcial, eu posso optar pelo regime de separação total de bens, união universal de bens, ou separação final nos aquestos, que é um regime, que é um verdadeiro contrato. Parcial de bens, como funciona? Tudo adquirido após a consumação do casamento é dos dois. Não tem choro nem vela, salvo exceção ou benfeitorias, ou se você provar que você comprou um bem após o casamento com o dinheiro que você já tinha antes do casamento. Também é uma saída, é uma exceção. União universal de bens, mistura tudo, é uma salada de fruta, né, gente? É uma salada de fruta. Era o antigo regime automático. Separação total de bens é o regime dos artistas, jogadores de futebol, casam nesse regime para não dar briga. Na minha opinião, esse tinha que ser o regime automático e evitar muita ação de divórcio litigiosa. Separação final dos aquestos, um verdadeiro contrato. Eu que vou criar, o casal que vai criar, bens que vão comunicar, bens que não vão comunicar, um excelente regime. Então nós temos 4 regimes aí, regimes de casamento.
Cuidado, nós conversamos sobre as pegadinhas. Nós temos o divórcio litigioso, tem briga, e temos o divórcio consensual. No divórcio litigioso, tem que pedir a citação do réu, dele ou dela, lembrando que cabe casamento de pessoas do mesmo sexo, conforme resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Então, no litigioso, eu peço a citação para que ele ou ela se defenda. Processo mais cansativo, mais demorado, vai ter audiência normalmente de conciliação e mediação, posteriormente uma audiência de instrução e julgamento. Normalmente um divórcio litigioso ele chega a durar aí 1, 2, 3, temos divórcios no Brasil de 12 anos, dependendo a partilha de bens. Conversamos também aqui que o advogado pode e deve pedir a antecipação do divórcio, quando tem partilha de bens. Isso é muito bom para o cliente, isso ajuda muito. Com a antecipação do divórcio, o processo continua em relação à partilha de bens. Ainda vamos ter uma decisão definitiva, mas queira ou não queira, parece que é um alívio às partes quando o juiz já dá o divórcio. Isso não quer dizer, nós conversamos aqui, que a figura, né, ele ou ela, possa casar no dia seguinte. Não pode casar no dia seguinte, porque até terminar a partilha de bens, existe o efeito suspensivo de casamento. Conversamos aqui sobre o divórcio consensual. O divórcio consensual é aquele que pode ser feito, inclusive, no cartório. O divórcio consensual, quando feito através de petição inicial, respeitando o artigo 309, eu posso pedir a justiça gratuita, artigo 98. Nesse divórcio consensual não é em face de ninguém. São requerentes e o judiciário só vai homologar. Cuidado com a formação da peça. Muitos advogados mal preparados, o que eles fazem? Eles pegam o mesmo modelo copia e cola do litigioso e usam. E colocam um em face do outro e pede citação. Não tem sentido. Se o casal, ambos assinaram procuração para você, para que você vai pedir a citação? Não tem lógica. O judiciário também erra, hein, gente? O judiciário também erra. Eu fiz um divórcio consensual para uma cliente. Na verdade, ela era minha cliente e ele também. O casal se separou, mas eram muito amigos. Eu achei bem interessante. Muito amigos. Tanto é que quando vieram no escritório, eles se abraçavam. Um fazia carinho no outro, verdade. Mas eles não queriam mais, o relacionamento não deu certo, mas eles se gostavam. Então foi um dos divórcios que eu fiz consensual, de jurisdição voluntária, que mais me chamou a atenção pela união dos dois. E vieram com o filho também. O que aconteceu? Ambos assinaram uma procuração para mim. Cada um assinou sua procuração para mim. Assinaram a procuração, distribuímos a ação judicial de divórcio, consensual, sem briga. Claro que o professor não pediu citação, não tem o porquê. E o juiz pede para recolher as custas, no despacho posterior, pede para recolher as custas de oficial de justiça para a citação. O que eu fiz? Fiz uma petição e fui até o cartório e falei, olha, desculpa, mas o cartório errou feio. Não tem sentido, né, pedir a citação, recolher custas. O divórcio é consensual. Feito isso, eu também fiz uma petição explicando, excelência, vamos prestar atenção aí, desse jeito, né, gente? A educação é desse jeito, vamos prestar atenção. O divórcio é consensual. Não tem réu, não tem face dele, não tem citação. Juntar a diligência oficial de justiça e citação para quê? Não tem sentido. Por um lapso, o pedido é sem lógica. Favor dá o devido andamento. E deu certo. E por que eu falo isso? Porque nós temos que saber que o ser humano erra. E alguns juízes erram também. E muito. Então cuidado com isso. Outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção, também um divórcio que eu fiz. Esse divórcio era um divórcio de um casal que não tinha filhos. Não tinham filhos. Fizemos o divórcio consensual e na sentença saiu. Os filhos, será solicitada pensão alimentícia em ação própria para os filhos. Que filhos? Que filhos, meu Deus do céu? Na petição inicial foi muito bem explicado que não tinha filhos. Na petição inicial estava lá, sem filhos, sem bens. Professor, mas o que é isso? Copia e cola. Do mesmo jeito que o advogado usa, muitos advogados usam, né, copia e cola da internet, tem juiz que usa copia e cola também. O assessor do juiz. Né? E é um absurdo isso, né, gente? Pegaram copia e cola de uma sentença, provavelmente uma sentença que tinha aí litígio, uma sentença que tinha filhos, pegaram, trocaram os nomes e nem mudaram o conteúdo da sentença.
Aí você vai falar, professor, mas tudo bem, tá resolvido. Não tem nada resolvido não, você tem que fazer o embargos, né? Você tem que fazer o embargo de declaração, por quê? Porque amanhã, o que vai acontecer? Isso pode impactar num registro, pode impactar numa fraude. Uma sentença mal feita, quando ela é contraditória, obscura, omissa no direito de família e no que diz respeito ao divórcio, gente, é algo muito perigoso, né? É algo problemático, nós não podemos deixar passar. Então eu peço a atenção de você, meu querido aluno, não confie no judiciário, promete para mim. Para de achar que juiz é Deus, hein? Para. Tem muitos juízes, vários juízes bons, competentes, tenho muita amizade, muita mesmo, mas nós não podemos deixar de prestar um serviço de qualidade, fiscalizar o que o juiz está fazendo também. Não podemos falar amém para tudo. Vai numa audiência, o juiz humilha seu cliente e você aceita. Vai numa ostentação oral, você é humilhado pelos embargos, você não pode. Tem corregedoria para isso, hein, gente? Nós precisamos de um país melhor, nós precisamos de um judiciário melhor. Advogado não tem que ser arrogante, advogado tem que ser humilde, mas tem que ser corajoso, tem que ser humano. Não aceite essas decisões mal feitas. O que tem de decisão mal feita, copia e cola absurdo, tá cheio. Cuidado com isso, hein? Cuidado. Infelizmente, não estamos generalizando, não é ofensivo. Pelo contrário, estamos exercendo aqui o nosso direito constitucional, não é isso? Temos que falar a verdade, aqui é pós-graduação, todo mundo é adulto. E aqui nós temos que refletir e se preparar. Para que possamos atender bem o nosso cliente, nós precisamos perder o medo de falar com o juiz. Respeito sim, bom senso sim, mas não medo. Juiz erra e erra feio, gente. Já falei para você que já fiz audiência no fórum, inclusive do Ipiranga, onde a juíza na cara, da frente de todo mundo, jogando paciência. Já falei para você que fiz divórcio onde não tinha filhos, na sentença sai, os filhos ingressarão com ação de alimentos autônoma. Que filhos? Você não tem filhos. Já fiz divórcio consensual, onde ambos, né, o casal assinou procuração para mim, vai o juiz no despacho e pede a citação do réu. Que réu, meu filho? Que réu? Acorda! Já fiz inventário, gente. Já fiz inventário onde um morreu de manhã, outro morreu à tarde. E o juiz deu o inventário por comoniência, como tivesse morrido o mesmo ato. O judiciário erra e erra muito, hein? Por isso temos que dominar os instrumentos. Pedido de reconsideração, embargos de declaração. Não tem que ter medo que embargos é protelatório. Não, se você tem fundamento. Recurso de apelação, especial, extraordinário. Toda a peça nossa, toda a petição inicial, o ideal que a gente, sim, use princípios constitucionais. Porque é a porta de entrada para o Supremo. É a porta de entrada para chegar em terceiro grau. Tem advogado que não usa artigos ou princípios constitucionais, depois ele tem dificuldade se ele precisar recorrer até um terceiro grau. Cuidado, hein, gente? É importante, sim, utilizar meios, o passaporte para poder chegar em terceiro grau. Não confie em sentença. Audiência, você não pode ser humilhado. Para com isso, para de aceitar. A gente aceita muita coisa nesse país. Outro detalhe importante, o Código de Processo Civil permite você filmar a audiência. Filme a audiência. Filme a audiência. Liga o celular, coloca lá e filma a audiência. Professor, eu preciso pedir autorização ao juiz. Por educação, você pode até informar. Excelência, eu vou filmar essa audiência. Professor, e se o juiz falar, não pode? Pode sim, está no Código de Processo Civil. A parte e os seus patronos podem filmar a audiência. Muitas vezes a testemunha pode ser induzida a erro, pode ser humilhada. Cuidado, hein, gente. Já fiz uma audiência onde fui cobrir uma professora, muito gente boa, ela estava doente, e fui cobrir ela de um dia para o outro. Cheguei na audiência, a juíza olhou e falou, a contestação está horrível, hein? Eu não acreditei no que eu escutei. Não foi o professor que fez, foi ela, né? Mas mesmo que foi ela, não podemos aceitar isso, de forma nenhuma. Então o que eu fiz? Eu falei, excelência, com todo respeito, isso é totalmente antiético e abusivo. Inclusive eu quero que conste em ata isso, essa pronúncia de Vossa Excelência. Mas por que, professor Júlio? Por quê? Gente, nós não podemos aceitar um negócio desse. Nós não podemos. Como assim?
Como que nós vamos aceitar um negócio desse? Foi sim, de fato, foi feita a menção na ata e posteriormente nós fizemos uma representação contra a juíza. Como que a juíza vai falar na frente de todo mundo, que a contestação está mal feita? Se a juíza ou o juiz acha que está mal feito, se pronuncia nos autos, no processo. Mas não dessa forma, tá, gente? Então, um desrespeito total. Isso não pode acontecer, não podemos aceitar. Advogado não é profissão de covardes. Nós temos que defender nosso cliente, a lei, com responsabilidade, com bom senso, com ética, mas não podemos aceitar qualquer coisa.